Cumprimento o povo de Deus que aceita a paz do Senhor. Amém? Aqui quem nos cumprimenta é o teu irmão em Cristo. Amém? Jonathan Fausto. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa abençoar a tua semana. Irmãos, eu quero deixar uma palavra, aleluia, para o teu coração. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, sobre a história do homem chamado cego Bartimeu. A Bíblia vai dizer, aleluia, que aquele homem, ele era rejeitado por muitos, por ele ser um homem deficiente visual, por ele ser uma pessoa que não enxergava. E naquela época, uma pessoa que era deficiente visual, ele era rejeitado. Muitas pessoas faziam decepção, muitas pessoas não ajudavam. A religião naquela época fazia um cego, fazia uma pessoa que era enferma fisicamente a mendigar, a ficar na beira do templo, na beira do caminho, mendigando. E assim também foi aquele cego chamado Bartimeu. Ele estava à beira do caminho mendigando. Ele estava à beira do caminho pedindo esmola. Aleluia. Mas ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouve falar de Jesus, ele começa a clamar. E quando ele começa a clamar, o povo começa a tentar o impedir. E Deus para ouvir, aleluia, aquele cego clamar. Deus para ouvir aquele cego pedir. E Deus, aleluia, dá atenção para aquele cego, porque ele viu que aquele cego, aleluia, chamado Bartimeu, aleluia, ele era cego fisicamente, mas ele não era cego espiritualmente. Ele conseguiu ver em Jesus o que a multidão não via. Ele conseguiu ver em Jesus, aleluia, o que o povo religioso não via. Ele conseguiu ver em Jesus, aleluia, o que aquela nação não via. Ele viu Jesus como Messias. Ele viu Jesus como, aleluia, como profeta prometido, como profetizou Isaías, aleluia, acerca do Messias. Jesus, ele não era profeta. Jesus, irmãos, aleluia, ele não era um anjo. Jesus, ele era filho de Deus. Ele era um homem, aleluia, semelhança de Deus. Jesus, ele não foi feito do pó da terra. Jesus, ele foi feito por Deus. Ele é o próprio Deus que estava passando naquela terra. E ele conseguiu ver o que muitos não conseguiram ver. Quantos no dia de hoje estão cegos espiritualmente. Ele até consegue enxergar fisicamente, mas a cegueira dele espiritual não consegue enxergar a grandeza de Deus. Aleluia, o pecado não consegue ele enxergar o caminho que leva à vida eterna. Ele não consegue enxergar as promessas de Deus. O pior cego que existe não é o cego fisicamente. O pior cego que existe é o cego espiritualmente. A Bíblia diz que o Deus desse século, aleluia, cegaria o entendimento de muitos. E quantos irmãos, e quantos homens, e quantas mulheres se encontram cegas espiritualmente, se encontram com os seus pensamentos cegos, fazendo a vontade do
diabo, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do mundo, porque não conseguem enxergar a grandeza de Deus. Mas eu tenho certeza, você que ainda se encontra cego, você que ainda se encontra com os teus pensamentos cegos, Deus vai tirar as tuas escamas espirituais, Deus vai tirar a tua cegueira espirituais e vai fazer você enxergar a grandeza de Deus que Ele tem para a sua vida. A partir de hoje, eu profetizo como profeta de Deus que você vai enxergar as promessas de Deus, que você vai enxergar o caminho que leva à salvação, o caminho que leva à libertação, o caminho que leva à restituição. É Jesus. Que Deus possa tirar tua cegueira espiritual e que você venha enxergar aquilo que Deus ele tem preparado para a sua vida. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu casamento, que Deus complete as bênçãos dele na tua vida, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fica na paz.